Olá, pessoal, tudo bom? E aí, Emerson, tudo Olá, bem? Eu já ia tudo bem fazer a com pergunta você? antes de cumprimentar, amigo. Vamos fazer a pergunta? Qual é a pergunta que não quer calar? Você tá conectado? Porque a Uni tá on! Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podioteca, o nosso podcast literário da Uni Mateus. E aí, Emerson? E no episódio de hoje, muito especial, nós vamos Especialíssimo. valorizar ainda mais a nossa prata da casa, né? Com uma autora brasileira, com o livro Véspera, da Carla Madeira. E para isso a gente convidou aqui a Lia. Seja bem-vinda, Lia. Obrigada. Eu vou falar aqui um pouquinho da Lia. Ela é formada e pós-graduada em serviço social. Hoje ela está como supervisora de vitrine do Mateus Mais. Ela entrou no grupo como jovem aprendiz no setor de responsabilidade social. E, além de tudo isso, ela é grande apoiadora da nossa biblioteca e, lógico, né? Nossa, ela é uma clubista. Seja bem-vindo. Ah, uma coisa que faltou aqui que é importante nesse currículo é botafoguense. Ah, sim! Tinha que ter. Tinha que ter, faltou. É verdade. Tô num bom momento em relação ao time. Verdade. Vamos falar também, né? Cabe. Seja acho que bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Acho que não. Vamos deixar só aqui no... Tá bom. Então tá bom, então. Seja bem. bem-vinda, Lia. Seja bem-vinda, Conta Lia. mais um pouquinho sobre você. A gente fez aqui um resumo, mas fica à vontade aí. Gente, obrigada pelo convite, eu fiquei muito honrada. E tô achando muito chique isso aqui, tudo. A gente tá igualzinho mesmo os podcasts que a gente assiste. Eu sou Lia Gomes, tenho 27 anos. Eu sou formada em serviço social, como vocês já falaram aí, só que não atuo na área, né? Entrei no Mateus em 2019, eu estava terminando a faculdade, estava no último período, estava lá no período de estágio, TCC. Na correria. Isso, e aí eu fui admitida para o programa da aprendizagem. Inicialmente eu entrei na aprendizagem para o setor de responsabilidade social, que era um setor que pertencia ao RH. E aí tinha um pouco a ver com o meu curso, né? A questão das ações que a gente fazia e tudo. Passei 10 meses na RESP. Foi quando surgiu um seletivo para vaga interna, para o setor de cadastro. E aí eu decidi me candidatar porque eu estava querendo já ser efetivada, né? Ganhar mais. Tu ainda estava Então, como jovem aprendiz isso. nessa época. E aí a empresa tem esse histórico, né? De abrir seletivos, dar oportunidades também, efetivar muitos aprendizes, estagiários. Tanto é que hoje muitas pessoas da minha turma estão aqui ainda. E aí eu fiz o seletivo, passei. Era um projeto novo para trabalhar no cadastro do e-commerce, que na época era o Mateus Online. Fui treinada lá, fiquei 10 meses no cadastro. E foi quando surgiu a oportunidade de ser promovida, né? Para analista, surgiu uma vaga para o Mateus Online, que era o outro setor de e-commerce. E aí eu fui e fiquei na vaga. Passei um ano e 2 meses, eu acho, no Mateus Online. Foi quando teve a transição de Mateus Online para o Mateus Mais. Foi na época da pandemia e a gente, no Mateus Online, só estava com eletro na época e precisava vender mercearia porque estava naquele dilema, né? É serviço essencial, não é? Vai fechar ou não vai? E aí a gente precisava de um e-commerce para garantir para o cliente, né? Os insumos mesmo. Tanto é que a gente teve aquela loucura de todo mundo indo para o supermercado e fila, tudo e tal. E aí foi, tipo, o boom do e-commerce no Mateus, né? E aí chegou o Mateus Mais e a gente fez esse período de transição. Todo mundo que era do Mateus Online veio para o Mateus Mais. Sim. Estou no Mateus Mais vai fazer 3 anos que eu vim para cá. E esse ano eu fui promovida a supervisora da vitrine, estou à frente da vitrine, porque o nosso antigo gestor foi para outro cargo, e assim vai passando, né? Estou há 6 meses aí, 6 meses? Foi junho, à frente da vitrine, e está sendo uma experiência desafiadora, primeira liderança, então é muita coisa, assim. Muito aprendizado. Em questão de gestão mesmo. A gente fica muito amedrontado em relação à técnica. Mas isso é o de menos. O desafio mesmo é tu estar ali na gestão, perto das pessoas, né?
Isso é o A mais... questão das pessoas, né? Isso. A questão do Isso para mim está como- sendo mais desafiador enquanto liderança, enquanto né? liderança, É por isso que legal. é importante a gente não se colocar no cargo, né? Tipo, eu sou isso, eu estou nessa posição, Isso. porque dia da manhã a gente não sabe, né? É verdade. Então, e tu que viveu esses dois lados da época da pandemia, com o e-commerce surgindo aqui no Grupo Mateus, e com essa loucura do que pode, não pode, como foi esse momento nesse período da pandemia? Em relação às demandas aqui, Isso. foi muito pegado, assim, em questão de serviço. A gente teve que dobrar horário de trabalho, dobrar a produtividade, porque a gente não estava preparado ainda para esse momento. E aí foi quando teve mesmo que redobrar o trabalho, a equipe, tudo, para dar conta de fazer as coisas. Só que na época ainda era o Super. O Super ainda não tinha virado Mateus Mais. Eu não estava ainda no setor do Super, mas já estava dando suporte a eles. Sim. A gente ainda estava nessa época lá no cadastro. E aí foi bem assim, bem pesado. É porque a gente vê assim, o aplicativo ele roda assim de uma maneira bem fácil, né? Bem fluida, mas a gente não tem noção de o trabalho por trás que Verdade. tem, de É todas as isso. pessoas. Isso. E quando tu fala supervisora de vitrine, no Mateus Mais, num aplicativo, como é que funciona essa vitrine? É tudo que o cliente, quando ele acessa, né? Isso. O Mateus Mais, ele tem lá os produtos que estão à disposição, que estão no estoque. É mais ou menos isso, né? Assim, a vitrine, em resumo, ela é o visual do site do app. A gente tem vários setores por trás, né, da questão do site do app. São os desenvolvedores, as pessoas que realmente constroem o site. Temos a vitrine, temos o suporte, temos entregas, temos o saque. E aí, cada setor é responsável por uma partezinha. A vitrine está ali na parte do visual, né, do app de fato. Então, todos os banners que vocês veem lá, de trade, de encarte, os produtos, o cadastro, o preço, tudo isso a gente que lida. Só que a gente está responsável pela partezinha lá de estar administrando isso no dia a dia. Se tem algum bug, por exemplo, Lia, isso aqui está com o preço de ontem, isso aqui não está rodando, esse banner não está aparecendo o produto. Isso já é desenvolvimento. Já são os programadores que realizam essa tarefa. A gente está ali mesmo só administrando isso tudo. E o que a vitrine faz, de fato? Além de cadastro de produto, de programação de preço, essas campanhas que, coloque seu CPF para receber desconto. É a gente que faz também, a gente consegue lançar essas campanhas para as lojas físicas, que é um projeto que a gente tem há um ano e pouco, que é o CRM, né? Sim. Então, pegar esses dados do cliente, saber o que ele está querendo comprar, para a gente conseguir personalizar também o aplicativo. Já conseguimos mandar um push, por exemplo. Olá, Emerson, estamos com oferta em produto tal, de acordo com o que tu consome. Então, essa é como é a esse gente... intuito. Legal, é a mesma coisa de quando você está na internet fazendo uma busca, de você, por acaso, quer comprar algo e aí a internet te conecta, né? Isso. Então, sempre vai ficar aparecendo para ti algo que te lembre aquela busca que tu fez ali, Isso. né? Por exemplo, de um sapato, um carro, alguma coisa nesse sentido, né? Isso. E aí vocês estão constantemente tendo que lidar com a experiência do usuário, né? Isso, muito. Então é muito forte isso de qual maneira que o usuário vai caminhar lá no aplicativo, que produto ele mais acessa, existe todo esse mapeamento, né? Assim, a gente tem um setor específico para isso, que são os design UX, né, que eles são mais voltados para a experiência do usuário, mas a gente também troca muita figurinha, porque a vitrine é um dos clientes principais deles, né? E aí a gente precisa estar alinhado para que o usuário tenha essa melhor experiência. Então, além de banner, de produto, de campanhas, a gente ainda dá suporte também para o pessoal dos drives, né, que são os gerentes. Aqui na Coma, por exemplo, tem ali o drive, então a gente dá suporte para essas pessoas através de atendimento, a gente tem um número de atendimento, e aí passa o dia atendendo essas pessoas. A gente tem também um projeto que é nosso, que é a Dark, que já é específico para o cliente transformador, são RCAs, vendedores que estão na rua, fazendo preços específicos para sua carteira de clientes, e aí manda na vitrine,
lança preço tal para CNPJ tal. Aí a gente vai lá no tipo de campanha e faz. Dentre as infinitas campanhas que a gente tem, Leve e Pague, Leve Mais, Pague Menos, desconto progressivo, isso a gente vai fazendo de acordo com as demandas que vão chegando. Geralmente via trade. Então, nesses períodos sazonais, vocês ficam todo o tempo recebendo demandas, né? Muito. Principalmente aniversário, Black Friday e agora no Natal. Por exemplo, fim de ano. Isso, a gente está com um projeto que é de encomendas natalinas, que é onde o cliente consegue encomendar a ceia, né? E aí receber no dia da véspera de Natal, né, para ceia, e agendar o horário que ele quer receber ou o horário que ele quer retirar. Isso é feito através do aplicativo. Isso, legal, massa. Bacana. E assim, é uma pergunta que a gente sempre faz também, como é que a leitura, ela te ajuda no teu dia a dia no trabalho, como tua primeira liderança, como é que isso agrega no teu trabalho, na Lia? Muito. O Clube do Livro tem me ajudado bastante, porque assim, a gente é muito, por exemplo, quando está na faculdade, a gente tem muita responsabilidade com leituras obrigatórias. Sim. E aí, eu gostava de ler antes da faculdade, romance, né? Aquele adolescente e tal, Crepúsculo. Eu pensei logo no Crepúsculo. Nicholas Sparks, aquela galera toda. E aí, eu comecei a faculdade e fiquei só nas leituras obrigatórias. Então, tu não tinha mais, assim, um refúgio. Uhum. E aí, foi quando eu entrei no Mateus. Relaxei um pouco da parte de leitura, depois que terminou a faculdade, tu fica, queria respirar um pouco, curtir, só relaxar. E aí foi quando eu decidi, não, cara, eu tenho que voltar com as leituras, mesmo que não seja leitura obrigatória, mas eu tenho que ter essa rotina porque é muito bom, te ajuda muito na comunicação, tu tem aquele refúgio, tu tem aquele costume, por exemplo, eu gosto de ler perto da hora de dormir, já tô deitadinha ali, vou ler. E quando eu faço isso, no dia que eu não faço, eu já sinto falta, sabe? Parece que o sono não vem logo. E aí, é um hábito mesmo que tu vai criando. Então, encontrar o que tu realmente gosta de ler, o que te dá aptidão. Foi muito bom a questão da biblioteca, porque tem um acervo aqui enorme, muito democrático. E que tá crescendo também. Sim. A gente tá formando. A gente consegue. Ali tem obras sobre tudo. Então, não tá só, por exemplo, treinamento. Melhorar a tua postura, a tua linguagem, a tua comunicação. Não, a gente tem romance, tem sobre política, terror, tem sociologia. Sim, tudo, gente. Eu achei maravilhoso. E aí, assim, ajudou a me ajudou a ter essa rotina de leitura e a criar de novo esse hábito, a voltar com esse hábito. Até falo pra Soiane que foi o que organizou assim minha vida mesmo, pra ter um refúgio fora daqui, sabe? Que a gente tem uma correria tão doida e aí ler e comentar depois, sabe? É muito bom. É isso mesmo. A gente tem também o Clube do Livro, que ajuda a gente a ter esse refúgio, que nem eu já falei, e ver as visões, ter outras visões sobre determinada obra. Mas de obras diferentes. Os pontos de vista de cada um que são diferentes, então a gente sai muito enriquecido a cada encontro. E não é mais assim, o Clube do Livro, eu não li, não é uma coisa que é obrigação. Sim. A gente vai porque se sente mesmo muito bem nas discussões e tem prazer mesmo de ir. E é incrível como isso virou parte da minha rotina. Que eu fico assim, meu Deus do céu, eu não terminei minha obra, por exemplo. Mas não tem nada não, ninguém vai me julgar. Eu vou falar o que eu consegui aqui, porque todo mundo entende a doidice que é a nossa vida aqui no Mateus. A correria que eu quero dizer. Então, é muito bom pra mim esses momentos. É inovador, assim, a gente ter uma biblioteca, ter um clube do livro, ter esse momento como tu fala, às vezes a gente esquece. Sim. O ambiente que a gente está, né, dentro, por conta da leitura, por conta do momento que a gente está. E é uma pergunta que eu ia te fazer que tu respondeu. Qual é o horário, assim, que tu tira do teu dia para leitura? E tu falou que é ali perto da hora de dormir. Isso, à noite, eu gosto muito. E aí, aproveitando também sobre o horário, que tipo de leitura tu gosta? Quais são os títulos, as temáticas? Tem algum específico que tu mais gosta?
Cara, eu gostava muito antes de romance, né? Só lia essa temática, adolescente. Mas aí, depois da faculdade, eu confesso que eu gosto muito de coisas relacionadas à sociologia, à Também. política social, Eu sabe? Esse viés, assim, porque é um curso muito transformador. Serviço social é um curso muito transformador. E aí, eu gosto muito de ler isso também, mas eu gosto também de romance. Eu só não sou muito afim, não leio muito terror, assim, não é muito a minha praia. Até pra filme também não é muito. Mas hoje eu achei ótimo também uma outra ideia da Suiane em relação ao Clube do Livro, trazer várias temáticas a cada mês, que é pra a gente ir lendo outras coisas. Isso. Como eu gosto, por exemplo, de Carla Madeira, que já é um viés mais romântico, ou de coisas sociológicas, vamos dizer assim, temáticas sociológicas, eu vou ficar muito ali no meu mundinho Isso. e não vou entender o que é que acontece em outras temáticas, em outras obras, então eu achei isso perfeito, porque a gente conseguiu ter um outro olhar sobre as outras coisas, então... Essa é a ideia. A gente sai um pouquinho também do nosso Zona de nicho. conforto. Porque às vezes eu gosto de ler tal coisa e eu fico presa ali, mas é bom a gente ir para outros caminhos, até pra gente chegar na certeza de que realmente eu não curto. É verdade. Realmente, por exemplo, eu sou a leitora da ficção. A ficção me desenvolve muito. Eu tenho total noção disso. Já os livros técnicos eu fico aqui um pouco mais com receio. Mas eu leio, é importante a gente também fazer esses caminhos, né? Ainda sobre essa questão da literatura, eu queria que tu falasse pra gente de quando tu começou essas leituras, o teu caminho literário, se tu tem lembrança do primeiro livro que tu leu e se tu tiveste alguma influência, assim, lá na tua vida, lá no passado, um familiar, um professor, professora, um amigo, uma amiga, teve isso ou não? Foi mesmo assim, eu ali é curiosa mesmo, que já gostava de ler, como que começou ali teu caminhar? Os meus pais são professores, mas assim, é aquela questão, só leitura obrigatória. Mas eu acho que foi muito mais de mim mesmo. Como eu falei, a adolescência a gente está muito ali se formando, e aí começou aquelas obrinhas literárias de romance que depois foram virando adaptação. Eu lembro muito bem de Crepúsculo, mas eu não li Crepúsculo, foi só pelo viés do filme mesmo, mas o que me marcou, que eu acho que eu comecei assim, eu não lembro do primeiro, mas eu lembro que eu gostava muito das obras de Nicholas Sparks, que é aquele livro, aqueles filmes, Querido John, Sim. aqueles filmes. E aí, o que eu li de fato, porque ia virar uma adaptação, A Culpa das Estrelas. Hoje a gente fica assim, meu Deus, A Culpa das Estrelas, querendo julgar as pessoas. Mas eu já vim desse viés. A gente, em cada momento da nossa vida, a gente tá mais próximo de uma coisa, né? Isso. Então, foi isso. E é um caminhar. O teu caminhar literário tem ali um início Sim. e vai, sabe? Eu vejo tu, enquanto usuária e clubista, ali que tu já tá numa caminhada bem avançada, no sentido de que realmente leitura é um lance que não é todo mundo que gosta, infelizmente, mas não é que também não possa começar. Uhum. E essas leituras, essas literaturas como A Culpa das Estrelas, como a gente tem a Colleen Hoover também, que está estourando muito, ainda mais com essas adaptações aí que estão indo para o cinema, né? Então, eu sempre indico, assim, eu não tenho muito hábito da leitura e tal. Vai nesse caminho, pega esses livros, assim, que são legais, que tem umas histórias envolventes e uma escrita mais tranquila, do que você começar com um classicão, assim, que, né, com palavras mais rebuscadas e uma coisa... Então, eu sempre indico, quando a pessoa vem... eu nunca li, eu li pouco, eu não tenho... E outra coisa também que eu pergunto, o que é que tu gosta? Quando você vai procurar um filme, por exemplo, para assistir, a temática, se é romance, se é terror, se é suspense, se é de história, vai nesse caminho também quando você vai buscar o livro, porque isso ajuda bastante quando você começa a ler também algo que você gosta. Mas é um caminho muito legal, assim, que as pessoas deviam experimentar, porque é um lazer, é um prazer e que te desenvolve. Sim. Também. E eu te vejo como uma certa avanço. E eu vejo nós dois com perfil
de leitura muito parecidos, assim. É verdade. Porque eu converso dos clubistas, Sim. às vezes com a Manu, né, que é a nossa estagiária e tudo, e a gente fica desenhando os perfis dos clubistas. E aí a gente vai, assim, a Lia parece muito comigo na questão de gosto literário. Literatura brasileira, ciências sociais, Sim, que é um negócio sim. que pega, né? E trazem muito insumo para as rodas de resenha e tudo. E é muito legal ter você aí na nossa biblioteca e no nosso clube do livro. Eu que agradeço. Que bom. Maravilhoso. E vocês Deus. falaram uma coisa interessante dessa questão do gostar, né? Que eu tenho uma curiosidade sempre que eu assisto um livro que é adaptação, saber como é que a obra começou, como é que foi a obra, por exemplo, A Culpa das Estrelas. Eu li o livro, eu achei fantástico, tanto o livro quanto o filme, perfeitos. Eu não julgo ninguém que gosta de A Culpa das Estrelas. Outro também é o Jogos Vorazes, que eu Nossa, adoro. é verdade. E o livro também é muito bom. Tem Já algumas tinha. coisas lá que não estão. Então, por isso que eu gosto, por exemplo, do filme. Sempre vai ter coisa que não tem, né? No livro. Que não tem como Coloca abraçar tudo, né? tudo. Mas ter esse despertar de curiosidade, como é que tá No livro, e no como livro. foi Como a gente pro- falou ainda agora da série, antes de começar, né? Da série do... 100 anos de do 100 solidão. anos de 100 anos de solidão, solidão. que estreou na Netflix. Eu olhei esse final de semana e me lembrei o que tu tinha comentado comigo. E a Lia pegou o livro, e ela pegou e leu, e ela disse, eu quero ler porque vai ser adaptada. E aí eu lembrei de ti quando eu olhei, eu quero ler também. Eu gosto muito de livro que vai surgir adaptação assim. Por exemplo, esse já estava na minha lista, né? Que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 82, se eu não me engano. Não lembro exatamente o ano, gente. Não vou dar Falar coisa certeza errada aqui. aqui. Depois vamos pesquisar. Depois a gente pesquisa. Deixa o pessoal de casa pesquisar. Vou colocar no Mas- link lá a resposta certa. Eu vi que ia estrear a série na Netflix, eu falei, cara, tem que ser agora. Porque eu gosto muito de ler obra que eu sei que eu vou ver ali, sabe? E é um caminho legal. A pessoa, tipo, é também uma opção bacana. Vai virar uma obra, vai para o cinema, vai virar uma série. E já é uma situação, assim, vai na biblioteca, tem um livro e tal, é legal. Faz o comparativo, né, do que era o Sim. livro. Os e personagens que a foi. gente imaginou é o mesmo que colocaram lá. É por isso que eu não gosto de ler, eu não gosto de assistir antes de ler o livro, porque eu trago aquele ator, aquela atriz que fez, pro livro. Aí fica um negócio muito estranho. verdade. Exemplo da Colleen Hoover, que eu assisti o livro. Eu assisti o livro. Que eu li o livro e assisti o filme. É né? assim que acaba. Acaba. Então foi muito melhor eu ter lido antes, porque senão eu ia levar lá a atriz, A eu atriz. já tô tudo pro livro, que é desse Eu jeito. fiz isso com A Culpa das Estrelas. Que eu assisti primeiro, depois que eu li esse ano. E a gente fez uma rodada de resenha no Clube foi do Livro. perfeita. Foi massa, né? Quando a gente De fez romance. Foi. Não, filmes que foram parar nas telas. Sim. Você É participou porque- desse, Lia? Participei, lembra? só que eu não lembro a É obra porque que eu levei. A Culpa das Estrelas. Eu levei esse. É assim que acaba. Se eu não me engano, foi esse. Foi esse que tu Eu já levou? tinha lido. Ah, E aí, eu aproveitei. tu levou a Culpa das Não, Estrelas. na Culpa das Estrelas eu levei no romance. E no adaptação eu levei Jogos Vorazes. Ah, tá. Eu levei o Fahrenheit 451 também, que já foi 2 vezes. 2 ou 3 vezes pro cinema. Adaptação. A adaptação dele é muito legal também. Muito bacana. Eu acho que é isso, né? Das perguntas literárias pra gente entrar mesmo aqui na resenha. Exatamente. O livro, né, que a Lia escolheu para trazer pra gente, que é o Véspera, da Carla Madeira, que é uma autora muito prestigiada, Sim. né? Eu me encantei também. Ela me conquistou em Tudo é Rio, que foi o livro que eu acho que levou ela, né, pra fama. E aí tu escolhe o Véspera. Tem um resumozinho, amigo, Temos um resumo aqui pro pessoal. da nossa resenha, casa só para ficar ter uma... Então vou ler aqui. No livro Véspera, Carla Madeira optou por delinear as personalidades dos personagens com uma superposição de camadas psicológicas. Se em Tudo é Rio, a outra obra dela, os personagens possuem temperamentos drásticos, capazes de extrema paixão, ciúme, ódio e perdão. Em Véspera, a estratégia é uma certa dose de mistério, sugerindo ao leitor antecipações que só aos poucos se confirmam, ou não. A força emocional continua existindo, porém está menos visível, o que deixa a atmosfera ainda mais carregada de suspense e tensão. Carla Madeira... Fala um pouquinho assim... A Carla Madeira, para mim,
ela é muito intensa, assim. Ela é muito intensa na forma como ela escreve, na forma como ela traz os personagens, os sentimentos, ela se aprofunda. Por que a pessoa é desse jeito? Ela vai e traz Todo ali. mundo fala isso, né? verdade. Ela não traz o personagem por trazer. Ela vai Isso. contar a história, mas ela conta o passado. Por que aquela pessoa... Explora bastante. Isso é um ponto muito legal. E, Lia, por que Carla Madeira e por que Véspera? Quando a Su me propôs, né, participar do podcast, e aí eu fiquei pensando, cara, qual foi o livro que eu li esse ano? Eu escolhi um livro desse ano, que me pegou, assim, de uma forma que eu não consegui largar, que eu queria mais e mais, que eu gostei muito. Aí Véspera. Eu gostei. Tudo é Rio eu li também. Só que eu tenho alguns probleminhas com Tudo é Rio. Tanto é que esse aqui é o meu preferido. Tem muita gente que prefere Tudo é Rio, mas eu prefiro Véspera. E a Carla Madeira, decidi trazer uma mulher também. Tinha que ser uma obra brasileira, eu gosto muito. E decidi trazer uma mulher porque depois de... esqueci o nome do livro que Itamar Vieira. Sim. Ela é a artista mais... Ela é a autora mais de vida. Isso, do Brasil. E é mulher, então eu decidi trazer a Muito legal. Carla Madeira. Muito legal. E Véspera por quê? Porque foi um livro que se encaixou nisso. Eu comecei a ler e fiquei querendo mais. E um livro que leva ao extremo. Tipo, saber por que as pessoas... Aqui nesse livro a gente consegue ver por que as pessoas chegam ao extremo. Eu não sei se a gente já pode entrar na história. Pode, Fica à vontade. fica à vontade. Então. A gente vai te fazendo umas perguntas, mas pode falar já. Tá pode bom. apresentar. O livro conta a história de uma mãe, ele já começa nesse impacto. A história de uma mãe que abandona o filho no meio da rua. Ela tá muito ali atordoada e aí deixa a criança no meio da rua. Só que segundos depois, ela se arrepende dessa atitude que ela tem. O menino tá muito enchendo a cabeça dela. E ela é uma personagem, a Vedina, que é muito infeliz no casamento, tá cheia de problemas em relação a isso. E aí acaba tendo essa medida drástica. Quando ela volta, é só o tempo dela dar a volta no quarteirão e ela não encontra mais a criança. Então, o livro começa nesse impacto. Uhum. E por isso que aí tá falando terror, suspense, Sim. mistério. Então, é uma coisa que tu vai querendo saber, porque te envolve demais. Ela tem a Carla Madeira tem essa linguagem muito envolvente, poética. Ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela traz muito do personagem. Ela cria um personagem que tem muita emoção. Ela vai traçando ali. Eu acho, e tu falou uma coisa que eu concordo plenamente, da poesia da Carla Madeira. Sim. Que por mais dramática que seja aquela situação, e ela é mestra nisso, diga-se de passagem, no drama, no sentimento profundo, assim, nas relações, né? A Carla Madeira, ela é mestra nisso. Mas escreve de uma forma que te prende, assim, que te envolve, que cativa, que tu vai lendo e não tem dificuldade. Eu não acho os textos da Carla Madeira difíceis também de super ler. tranquilo a linguagem. Isso, porque eu tenho alguns autores me causam isso, assim, de estar aqui, estar com o celular do lado e botar no Google e peraí, deixa eu só... Sim, pesquisar o termo. Exatamente. E a Carla Madeira não me traz isso. Ela já é uma leitura fluida, eu consigo, assim. Eu confesso também que eu já li o Véspera, já li Tudo é Rio. E eu vejo isso nela, essa profundidade no apresentar dos personagens, no desenvolver das histórias dramáticas, de uma forma muito competente, mas que ao mesmo tempo também te causam muito rebuliços, assim. Muitas reflexões. Né? Tu fala do Tudo é Rio, eu também, o Tudo é Rio, eu acho assim, um final muito complexo, assim. E tu fica refletindo assim, poxa, mas depois de tudo isso. Sim, tu te coloca no lugar daquela personagem. Esse final aqui, poxa, Carla Madeira. Poderia ter... Né? Porque é muito massa. E eu indico também, são duas leituras que eu indico da Carla Madeira, tanto o Tudo é Rio quanto o Véspera. Aí eu tô lendo, que nós temos 3 obras da Carla Madeira na nossa Maria Firmina dos Reis,
que são esses dois que nós já falamos, e temos também a Natureza da Mordida, que eu tô lendo agora também. Sim, esse aí eu tenho que pegar, ainda não li esse. Tu vai gostar. É a E os trilogia. livros dela são sobre disputando aqui, né? Sai bem, assim, sai muito bem, e eu indico. Até para quem tá começando, não tem uma dificuldade nos textos dela de entendimento, de leitura e tudo. E são os personagens que, por mais problemas que tenham, elas têm um envolvimento, né? Sim. E aí, sobre o Véspera, tu fala dessa... Começa já com esse pacto de uma mãe que deixa seu filho e tudo. E aí, no desenrolar, vão surgindo a família por trás, né? Isso, ela vai trazendo o histórico de coisas omissas na família, né? Porque a história é uma narrativa que já foi utilizada até por outros autores. Eu lembrei agora de uma obra que eu li no ensino fundamental, Esaú e Jacó, que aí a gente tem que fazer uma peça e tudo. E aí, são dois irmãos que são rivais, vamos supor assim. E aí é uma história muito forte, porque traz também o histórico da mãe deles. O livro se passa em uma história não linear. Sim. Fala sobre o presente, mas também traz o passado dos meninos, né? E da Vedina, e da Veneza também, que é amiga da Vedina e casada com o outro irmão. Na adolescência, e eles no presente hoje, traz o passado também dos pais dos meninos. Os meninos são Caim e Abel. O pai resolveu botar esse nome. Nossa. E aí a mãe era extremamente religiosa. Nossa. Eles começam a ter maiores problemas no casamento. E aí é muito parecido com Tudo é Rio, essa temática, porque eram pessoas que eram casadas, mas que não se falavam depois de algum acontecimento drástico, né? E aí que a gente não pode falar o que porque senão vai dar spoiler do livro. É muito grandão, Mas é um casamento muito conturbado, assim, em relação a isso, de não se falarem até. E aí, depois disso, acabou ali. Eles convivem na mesma casa, mas não são marido e mulher. E aí, a história... como é que eu posso falar? Fugiu a palavra. Mas o engraçado é que, no desenrolar da história, o Caim é o irmão que dá certo. Vamos supor assim, entendeu? O irmão que todo mundo gosta dele, que se dá muito bem na escola. E o Abel já é o irmão que não Mais tem difícil interatividade de lidar. com ninguém, que ele é invejoso, inveja o irmão. E aí a mãe dele está sempre tentando unir eles, né? O Caim, por muitas vezes, se dá mal, porque ele assume a culpa do Abel, e o Abel em nenhum momento demonstra arrependimento, ou vamos aqui melhorar nossa relação como irmão. Quando eles eram crianças, eles se davam muito bem. Mas a partir do momento que eles foram estudar e já tem esse peso do nome deles, né, na escola, aí começou essa dualidade. E a mãe também sempre interferindo muito. Eu vejo ela como uma mãe assim muito controladora, uma mulher muito controladora. E que ela queria a todo tempo que o Abel estivesse nas mesmas condições que o Caim. Só que não entendia a personalidade do filho, né? Por que tu tem isso? E muito tempo ela queria até que o Caim abrisse mão da própria personalidade para que o Abel se sentisse melhor e tudo. Então é um drama familiar, assim, muito pesado. Sim. Em relação à maternidade também, de como a maternidade pode também traçar personalidades. E aí... o título também eu vejo muito como a véspera, né? Eu vejo muito como escolhas podem levar as pessoas ao que elas são hoje, né? Então, a véspera da véspera da véspera. Tem até essa passagem no livro. E aí eu vejo também como essas atitudes as atitudes das vésperas levam a somatória do que a pessoa é hoje. Sim. Então, traz muito isso. Aí, nesse desenrolar, a gente tem também a Vedina e a Veneza, que são duas personagens também que mostram a adolescência e a vida adulta. A Vedina é casada com o Abel, acaba se casando com o Abel, e a Veneza com o Caim. E aí tem também uma paixonite ali, um triângulo amoroso, eles disputam meio a mesma garota, que também vai criando essa rivalidade maior.
Tem também um personagem muito importante, que é o Parede, que é o amigo do Caim, muito amigo mesmo, e que o Abel tinha ciúme deles. E aí acaba acontecendo uma coisa também que eu não posso falar, mas é muito trágico. O livro é cheio de muitas coisas que eu não posso falar, mas porque senão vai dar muito spoiler, vai ficar sem graça. Mas é isso Tem que ter esse quê de quero mais na hora da leitura, entendeu? E aí tu falou aí durante a tua leitura dessas questões familiares, durante a leitura tu teve esse momento de reflexão sobre essas rivalidades, sobre essas questões amorosas, familiares. Tu parou assim para pensar em tudo que aconteceu durante as histórias? Eu fiquei assim, cara, como que absurdo, né? Eu fiquei chocada com muita coisa, mas não é nada muito diferente do que a gente vê em alguns momentos. E não é também uma temática tão diferente. Fantasiosa, né? Verdade. Por exemplo, tem aquela obra também, Dois Irmãos, eu esqueci o autor. É brasileiro também. Que virou até série. Sim, virou série. Dois irmãos que eram irmãos gêmeos também, que tinham uma certa rivalidade. É muito parecido o contexto. O contexto do Véspera. Então já também. É uma temática já. E justo. Que acontece. E que a gente sabe o que traz mais. O que deixa mais engraçado isso é que ele utiliza nomes bíblicos, né, para trazer. Sim. E é um peso muito grande essa história de Caim e Abel. Verdade. E aí traz é o que acontece quando eles entram na escola já com esse nome, assim. Vale lembrar que o pai dos meninos fez isso depois de uma briga que ele teve com a mãe. Foi. E aí ele, pra meio que se vingar, foi num momento de raiva, de ódio, ela estava lá, parida, com os meninos. E aí ele foi registrar. E aí, quando ele volta com esses nomes, assim, foi meio pra machucar. E o relacionamento deles dois, né, enquanto marido e mulher, teve um peso muito forte depois disso, assim, porque ele volta, a mulher super religiosa, como a Lia disse, muito católica, muito cristã, e o cara chega com Caim e Abel, aí ela fica desesperada, então ela tem o medo que ela tem de que a história bíblica famosa aconteça dentro da casa dela, faz com que ela molde, né, Lia, o relacionamento ali dos irmãos. Então, ela faz tudo para que os irmãos sejam sempre juntos. E uma coisa que eu vejo, assim, o carisma. Porque eu tenho irmãos, né? Eu tenho uma irmã, pai e mãe, e tenho irmãos que são por parte de pai. Por mais que a gente receba a mesma educação, estude até nas mesmas escolas e tenha os mesmos valores, mas a forma de vida como a gente leva cada um ali, nós somos 5 irmãos, 5 irmãos que vivem cada um com as suas preferências, com as suas crenças até parecidas. Valor também, mas é tipo assim, a forma como a gente vive é diferente, sabe? Os gostos são diferentes, as amizades são, isso, e tá tudo bem. As singularidades, né? Que a gente tem. E é isso também que a mãe deles não entendia. Isso. Que eram pessoas plurais, singulares ao mesmo tempo e com personalidades diferentes. E ela ficava todo o tempo ali. Verdade. Tipo, enquanto o Caim tinha carisma, era popular, vamos dizer, né? Ele era popular na escola, bom inteligentíssimo, aluno, tirava excelentes notas, participava de clube de xadrez, de matemática. Nossa. O Abel não, o Abel era fechado, era introvertido, não era muito amigo, não queria fazer amizade com outras pessoas, tirava péssimas notas. Ficou reprovado. Exato. E ela foi fazer barraco na escola, porque tinha que passar, que eles tinham que continuar na mesma turma. Então ela forçava muito assim, o que um era, ela queria que o outro fosse. E isso causou eu vejo assim, uma antipatia, né? Entre eles dois, assim, até. E aí chega a Veneza, é Veneza? É, Veneza. Que né, pela beleza e pela simpatia, chama a atenção dos dois irmãos, né? E aí já mais um motivo para os dois irmãos ali. Amigo, é muita situação, assim. Mas que vai se desenrolando numa história cheia de reviravoltas, não, mas de situações assim que fazem a gente refletir, né, sobre relações familiares, sobre respeito, sobre mãe que faz tanto movimento ali na vida dos filhos que às vezes não é tão, né, assim, não, mas calma,
eu não sei, né? Bem confuso. Mas... E tem também a Vedina, né? O que ela passou, o que fez ela chegar a esse extremo. De deixar o filho. A gente sabe, o casamento dela era sem amor, né? O Abel casou com ela eles sem se gostarem. Por que ela aceitou isso? Porque ela era também uma menina extremamente inteligente, bem-sucedida, era uma executiva, tudo. Isso. E por que ela aceitou essa... Ela casou com o Abel? Isso. Com o introvertido, o que gostava da outra. E por que ela aceitou isso? É como se fosse uma falta de opção, né? Uhum. Na vida dele. E aí ela aceitou estar naquele lugar. E várias coisas que ela passou já depois de casada também. No livro conta, né, a relação deles, assim, bem ruim. E conta o episódio também que o filho foi concebido, né? Que também não é uma coisa legal. Eu também não posso ficar falando que não é legal, porque senão a galera já vai saber. Mas ela dá detalhes sobre esse dia e é, assim, bem doloroso. Ter essa postura num casamento é bem doloroso. Muito. E aí tu mencionou também que o livro ele é trabalhado em 2 tempos, né? No presente e no passado. Tu já tinha lido outra obra dessa maneira? Foi a primeira? E como é que foi Já li. ler a Véspera nesse sentido de 2 tempos? Já li, mas assim, a gente olhando aqui, o livro ele já começa, ela faz esse jogo de capítulos. Uhum. Ela não vai 1, 2, 3, 4, 5. Ela já começa no 15, no 18, se eu não me engano. E aí vem de trás pra frente e depois vai normal. Então, a gente falando assim vai ficar um pouco confuso. Mas na hora de ler, não é confuso não. A gente entende em que tempo que tá. Até porque ela vai criando muito bem. O eixo central do livro são esses 6 personagens, né? O Caim, a Veneza, a Vedina, o Abel, a mãe deles, Custódia, o pai. Isso. São esses. É isso. E o pai é bem assim... O homem já tá, eu vejo como uma depressão ali. Ele vive por viver. E aí, é isto. Histórias pesadas. Dramas familiares pesados. Pesadíssimos. Mas que fazem, muito a reflexão mesmo desses relacionamentos falidíssimos. E as pessoas estão juntas, o que é. Às vezes a gente, tem algum momento da história que a gente ainda vê um amor ali dos pais, né? Sim, no começo. E teve uma situação na escola que faz ele ir lá. Sim, e a mãe diz assim, poxa, se tu não tivesse lá atrás... Colocado o nome dos meninos desse jeito aqui. De repente, isso. A gente estava bem aqui, tudo. E já no final da vida dele também, né? Tem um momento deles dois, assim, vale. Gente, não, é sério, o livro todo são várias reflexões, assim, de relacionamentos entre marido e mulher, de relacionamentos entre irmãos, relacionamentos entre pais e filhos e entre amigos. Tudo, em todo momento, a Carla Madeira traz essas, né, através das situações que vão acontecendo no decorrer do livro, tu vai parando para pensar e analisando. E outra coisa que a Carla Madeira consegue fazer em mim, eu consigo, às vezes, até entender um certo comportamento e atitudes Sim, é verdade. daquele personagem. Aí eu Por mais que tu não aprove de a ação, forma nenhuma. mas tu... De alguma forma, tu te coloca no lugar e fala assim, não, ele teve um motivo. Isso. Entendeu? Sim. Apesar da gente não ser o certo. Exato. É aquela... gente, é o famoso julgamento. Não é? Que tu tá aqui convivendo com as pessoas do trabalho, com as pessoas da família mesmo. A pessoa tem uma atitude, às vezes até drástica, e tu fica assim... tá ficando doido. Às vezes não justifica, não justifica, mas explica. Sim, mas aí verdade. tu não sabe. Tipo, eu não sei, às vezes, nem todo dia a gente tá legal. É verdade. Né? Às vezes tu me dá uma resposta, um pouco atrás, eu vou te fazer uma simples pergunta, e aí tu vem pra mim, não sei o quê. Teve, não sei. Mas assim, tipo, me deu uma resposta assim, poxa, ele podia ser um pouco mais gentil, mas eu tenho que entender que às vezes pode ter acontecido alguma coisa, né? E tá
Falando, explicando. então, a Carla Madeira, gente, ela tem esse dom, ela tem esse poder de, por mais que tu não concorde com a loucura que o personagem faz, mas como ela já trouxe ali o contexto, já contou uma história, eu pensei, porra, realmente Não tinha como ele não ter outra atitude, né? Se não essa bem aí, tudo, não concordo, mas é um negócio surreal, mas é bem isso mesmo. Ele aí, ainda falando desses personagens, teve algum personagem assim que tu ficou cativado, encantado, te surpreendeu? Algum personagem que te marcou na história? A Veneza. Assim, eu gostei muito porque... E acontece também um episódio bem interessante, que é onde eles determinam mesmo esse triângulo, vamos supor assim, que é mais na cabeça do Abel. Mas também teve uma época que passou por ela porque eles eram muito parecidos, os irmãos, então. Mas no final, ela traz esse episódio que aconteceu na adolescência deles, numa festa. E aí eu entendi, cara, isso aqui é extremamente horrendo, o que ele fez. Porque ela traz com mais detalhes. É uma coisa que ele fez, o Abel, e que ela decidiu esquecer, passar por cima. Decidiu esquecer, entre aspas, né? Porque afetou a relação deles, eles também não se falavam mais, assim. Até porque eles se afastaram, todos eles se afastaram. Mas é bem triste esse episódio, quando ela relembra. E essa história, e aí, esse momento que tu fala, que era de uma festa que ela ia com o Caim, né? Isso, com o E Caim. a mãe forçou, leva fulano, leva o Abel, tu só vai se teu irmão for. Sabe, tipo, ela sempre forçava ali os dois estarem numa... Eu te cortei, tu ia contar alguma parte? Não, e aí ela vai e conta pro Caim, que é o esposo dela, e enfrenta ele, né? Falou, olha, mas tu sempre soube disso, não é possível. Então, o quanto que eles são omissos também, as pessoas que não encaram a verdade, sabe? Ele prefere passar à vista para que ele não tenha mais problema com o irmão. E aí eu percebo que dá uma estremecida também entre eles, que eles já estão casados, já estão formados, todo mundo trabalhando e tudo e tal, mas ela relembra isso. Legal, tu trazendo essa informação, eles são gêmeos idênticos. Sim. E um sempre muito estudioso, conseguiu se formar e tal, e o outro, e o pai deles criou eles dois com uma loja de material de construção de bairro, de ferramentas, né? O Abel, que nunca foi assumir, tipo, essa lojinha, porque ele não tinha muitas opções na vida, mas é porque ele mesmo não, ele teve as mesmas oportunidades, amigo. Olha eu, a advogada. Ele teve as mesmas oportunidades. Aí ele acabou que ele herdou essa loja do pai e tudo. E o Caim, ele conseguiu se formar, ele conseguiu ter um bom emprego, e ele teve um casamento e tal. E ele já sabia das coisas do irmão, ele já sabia como era, né, que o irmão às vezes dava cometia algumas coisas que não eram legais, mas ele sempre passou não, porque ele morria de medo de machucar a mãe, de machucar o irmão. Às vezes a gente percebe também no livro que ele sentiu uma certa culpa, né, por ter sido... de ter sido muito bom. Isso. Ele coloca esse peso. Então ele tem muito medo, assim, ele sempre pisa em ovos. Esse episódio que a Lia traz é de quando ele chama o irmão para ser padrinho da filha. E a Veneza não gosta. E a gente fica o livro todo demais, o que aconteceu? Porque Veneza fica sempre... Mas aí, lá perto do final, ela conta pro marido o que foi que o irmão fez, a atitude que ele teve com ela lá no passado, e que, eu sou por isso. E ela fica sempre ali, poxa, teu irmão sempre tá fazendo as coisas, e tu e tua mãe passando a mão, né, na cabeça dele e tudo. Então, foi que nem essas relações. O episódio do Parede também. Ele já sabia aquilo ali, só que ele foi decidindo. Mas tem uma hora também que fica nas entrelinhas. Cada um interpreta de uma forma, né? Cada leitor interpreta de uma forma. Mas eu acredito que, de fato, ele chegou a cometer algum ato, assim. Mais drástico. Pelo perfil dele, eu também acredito. E ela deixa ali também nas entrelinhas. Ela deixa muito isso, né? A gente ter as nossas próprias percepções. O final dos também. Fatos,
né? E dos personagens. Ela deixa isso livre pra gente também. Pensa o que tu quiser pensar. Falando nisso, qual é a mensagem que tu acha que a Carla Madeira quis passar com esse livro? Que, tipo, qual foi o central do livro? Cara, eu acho que foi o que eu comecei falando, né? De como as pessoas chegam ao extremo. De como elas vão aceitando ou sendo omissos, e aí isso de alguma forma, alguma hora, explode, e ela tem uma atitude assim drástica, que foi o que aconteceu no começo do livro. Não era algo a ver com a criança, era algo a ver já com ela, com a vida dela, com coisas passadas, que acabou afetando o destino da criança, que tem um final surpreendente também. Então, por ela ser omissa, e já sabendo disso tudo, aconteceu isso que impactou na vida dela, por se culpar do sumiço do filho, ter vergonha disso tudo, e impactou também da forma que ela vive, né? De como ela é infeliz e não tem uma atitude para melhorar isso, não se coloca como prioridade. Então eu vejo que é como a véspera, né? A véspera das coisas, de levar a pessoa ao extremo. Então eu vejo isso. Verdade mesmo. É tão profundo, dramático. E o livro, ele fica o tempo, começa com essa situação e vai se desenrolando até o final, e ela vai intercalando, né, os capítulos entre o presente, que é quando a Vedina abandona o filho e depois fica esse tempo todinho procurando, e ela fica também postergando ligar para a polícia ou ir na delegacia, porque ela fica com medo do julgamento, assim, do que vai, poxa, eu sou mãe e deixei meu filho para trás, mas o que levou ela a esse extremo, outra coisa muito legal de falar, de como isso reflete, né, na relação, um casamento péssimo que ela vivia com um dos irmãos, e isso acabou se refletindo nela enquanto mãe e na vida, assim. Ela não era amada pelo marido, então não tinha como. E ela acabou descarregando no filho. Descarregando assim, nesse sentido mesmo, de ter abandonado e deixado o filho para trás, que tem um final, como a Lia disse, surpreendente também. É bem legal. E aí ela chega a se arrepender, mas aí o leite já tinha sido derramado, né? É aquela história. Tem o timezinho que a gente não pode perder. Então, tu fala mesmo dessa questão das atitudes drásticas, né? O Véspera, ele traz isso, as consequências de uma atitude tua que podem levar a finais drásticos. Sim. E aí a pessoa, para saber, né, toda a história, tem que ler, todos esses lances, tem que pegar o livro para ler, né? Com certeza. E aí a gente está encaminhando agora a nossa conversa para o final. Infelizmente. Já passou? Já passou. E aí, Lia, eu queria que tu deixasse alguma frase ou passagem de algum livro para os nossos leitores. Gente, peguei aqui. Ai, perdi. Calma. Não tem problema. Não tem problema, a gente espera. Só um momentinho. Enquanto isso, bora seguir o nosso Instagram, @unimateusoficial. Verdade. Lá a gente vai colocar uns trechos desse podcast que a gente está gravando hoje, e mais também as outras novidades do que a gente vem organizando aqui, fazendo na Unimateus. Os episódios também, você confere lá no link. Segue a gente, @unimateusoficial. Achei. Então, essa é uma frase do João Guimarães Rosa, que eu gosto muito. É da obra Grande Sertão, Veredas. É uma frase que eu uso muito desde sempre, assim. E aí ele fala: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, se joga, né? Nossa, a gente fica se limitando muitas vezes, assim. Eu falo por mim mesma: não vai dar, não vou conseguir. Não vai conseguir mesmo se eu nunca tentar. Então, ter coragem na vida para enfrentar tudo e para ter coragem também de saber que a gente sempre pode mais, merece mais. Então, é isto. Nossa, gente, eu adorei. E se não conseguir, tá tudo bem. Tudo certo. É verdade. Adorei. Tentei, né? Mas eu tentei. Não, mas é isso A gente mesmo. queria agradecer, Lia, a sua participação.
conversa foi Verdade. incrível, né? Muito Se pudesse, bom. a gente ficava aqui o dia todinho A conversando. Carla Madeira é maravilhosa, eu super indico. E para quem ficou interessado em conhecer um pouquinho mais da história de Véspera, que, como eu disse, é um drama mesmo profundo, de muitos caminhos e muitos personagens, mas o livro, assim como Véspera, Tudo é Rio, e A Natureza da Mordida, que são as 3 obras que nós temos da Carla Madeira, estão disponíveis aqui na nossa Biblioteca Maria Firmina dos Reis. Eu convido vocês a virem a conhecerem a Carla Madeira, porque é uma autora surpreendentemente boa nessa arte de nos dar soco no estômago, fazer a gente pensar em muitas atitudes, né, Lia? Eu Sim. adorei a escolha, uma autora muito bacana, de quem eu sou também muito fã. Agradeço mais uma vez ter aceitado o convite, participar aqui com a gente, nossa clubista. Oi, gente, eu que Exato. agradeço. Volte sempre, né, com outros livros aí. Ah, tá bom. Estiver pensando. Pode me chamar. Sempre bem-vinda, Com né? certeza. E é isso, amigo? E é isso, para encerrar nossa frase, tá conectado? Porque a Uni tá on.